A gente está acompanhando o fim de carreira do Fred, né? Já anunciou que vai parar no meio do ano. A gente vai mostrar a entrevista com ele, com o Regis Reis já já. Mas o Fred é o segundo maior artilheiro do Brasileirão e é também o segundo maior goleador da história do Fluminense. Ele só perde pro Valdo, que fez 319 gols nas décadas de 50 e 60. Roger, pra você, qual é a prateleira do Fred? É o maior ídolo da história do Fluminense ou é o maior ídolo na história moderna? Como é que a gente mede isso? É difícil a gente tocar nesse assunto, né? Porque o ídolo é uma escolha de quem tá idolatrando. Então são gerações. Eu não posso comparar o Fred lá com 1940, 50, 60, com as pessoas que viveram naquela época, que se emocionaram com os jogos daquela época, né? De repente o Fred não toca tanto o coração. Mas essa rapaziada mais jovem, com certeza o Fred tá na prateleira de cima, né? Então é muito difícil agora que o Fred é um ídolo dos gigantes da história do Fluminense. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, falar se ele é o maior, eu acho que são coisas que pra mim são imensuráveis. Porque é de coração, é o coração da pessoa que tá idolatrando. É muito difícil, né? Você pegar, Roberto, e validar por número, por determinada geração, por uma história aí de 3, 4 anos. O ídolo é isso, você se identifica com ele, né? É verdade. O que eu falo, o torcedor que se identifica também, essa troca, o torcedor que te enxerga como um dos ídolos, né? Você vê a situação do Fred, por incrível que pareça, nesses 2 últimos jogos do Fluminense, ele foi decisivo. E decisivo numa situação que não foi fazendo gols, mas tendo um comportamento e mostrando que, além do talento de goleador, ele tem algo tão especial que é o coração de demonstrar nas atitudes dele. De entrar numa confusão. De ganhar o tempo. Parar o jogo. Não foi decisivo? Verdade. Foi. Verdade. Mas eu acho que não precisava. Essa também do é uma árbitro, demonstração de carinho. Enfim, a confusão não, mas é isso, assim, é um cara que puxa pra ele a responsabilidade mesmo no banco, é uma característica do Fred. E o Fred reencontrou, gente, o repórter Regis Reis, e falou sobre o fim da carreira, que tem data marcada. Que isso, amigão? Lá vem o Fred, curtindo cada passo, rumo a pendurar as chuteiras. Alegria, amigão. Alegria, meu irmão. Querido. Bom demais, bom te ver, cara. E aí, meu camarada? Fred também cumprimenta você. Retribua aí com um joinha pro Frederico, que foi pro futuro treinar. E nós vamos ao passado, pra gente ver as mudanças do artilheiro no tricolor, desde a chegada ao Rio em 2009. Nesses 13 anos, ganhou títulos no Fluminense. Os principais, 2 brasileiros e 2 cariocas e massa muscular. Aos 38 anos, ele balançou as redes 415 vezes na carreira. 197 gols foram pelo tricolor carioca, onde após o treino, Fred nos fez voltar ao presente. No dia 21 de julho, aniversário do Fluminense, o Fred tem em mente de pendurar de vez as chuteiras. Mas se o Fluminense avançar, por exemplo, na Sul-Americana? E vejo que o momento do fim, acho que mais especial mesmo, seria nessa data para mim, né? Eu avançar até o fim do ano seria maravilhoso, mas eu me preparei tanto para esse momento de encerrar, vou encerrar com o meu coração cheio de gratidão a esse clube, formou meu caráter como homem, me fez capitão, líder, mostrou também que quando alguém estiver lá embaixo, sofrendo, você dar a mão e erguer. Eu passei isso numa Copa e esse clube aqui me reergueu. Todo mundo falou que eu tinha acabado. A era Fred no futebol não vai acabar. Frederico está se preparando para começar uma nova carreira dentro do futebol, é o que eu gosto, que eu amo fazer. Técnico? Então, estou fazendo de gestor, vou fazer de treinador, pretendo fazer tudo isso esse ano ainda. Fred poderá ser visto também em outros esportes, através da maior modalidade de todos os tempos, o amor em família. Quero levar meus filhos na escola, quero poder
jogar um tênis, um beach tênis, um vôlei aí com a minha esposa, com a minha filha que já está com 16 anos, levar meus filhos no Maracanã. Quero curtir um pouco esse lado da família também. Surfar. Surfar. Então, tentei surfar 3 vezes, né? Como é um atacante que toma todas as providências para mandar a bola na rede, ele aqui escolheu o lugar em frente aos guarda-vidas. É melhor, né? Acontecer algum probleminha ali. Foi bom ter ficado ali na cara do gol. Porque depois da habilidade mostrada ao enfrentar a primeira onda, Fred, transparência. Já estive em melhores companhias no surf. Kelly Slater acaba de conquistar pela 3ª vez o título aqui da etapa de Teahupo. Congratulations, Kelly! Romário entrou na grande área, livrou do goleiro, fez o golaço. Vem aqui comemorar. E falei, pô, eu quero que você faça comigo igual você fez com o Romário. Lá vem o Fred. E o primeiro gol de Fred pelo Fluminense em 2010 aconteceu nesta cobrança de pênalti. O juiz autorizou. Ele vai partir, vai fazer mais um gol. Ele se concentrou e foi tranquilinho mandar a bola com direito à paradinha no fundo da rede. E aqui vem ele mandar a sua mensagem. Filha, papai te ama! Beijo! E aí a gente fez no Maracanã. Quando você olha para trás, tudo que você viveu no futebol, se você pudesse escolher hoje um momento dentro do futebol para viver ele de novo, qual seria? Seria o gol que eu fiz de vôlei no Flamengo, no Fla-Flu. A gente ganhou o jogo de 1-0. Fred, bonito, com estilo, com precisão. Logo após, né, o jogo, tal, todo mundo falou, você tem noção do gol que você fez, como é que foi? Fred tem noção de tudo, das lições que aprendeu para se tornar um aluno exemplar da melhor professora, a vida. Uma coisa que, quando passa, eu falo, nossa, me exaltei demais, fiz aquilo. Eu tive muitas tretas, assim, né, em campo, fora de campo. Discussão de jogo ali, onde está mais acalorado. Nada pessoal contra ninguém. Mas que se desse para respirar um pouquinho mais, evitar. Mas eu não me arrependo, não. Foi tudo defendendo a camisa do Fluminense. Já briguei com a imprensa. Vamos falar do jogo? O que houve no jogo? Que jogo? Sabe nem fazer uma pergunta, irmão? Breve estressado aí. Já briguei com jogador, já briguei com treinador, já briguei com diretoria, já briguei com torcida. Talvez, assim, se eu pudesse escolher algo para fazer, eu seria mais sereno. Que as coisas só acontecem para a gente aprender mesmo. Estou muito satisfeito aí com tudo que aconteceu na minha carreira, pelos erros, pelos tropeços, porque eles me ajudaram, assim, a ser mais humilde, né? Quando alguém errar também, eu não tacar pedra. A conquista do Campeonato Carioca de 2022 foi o primeiro título de Fred pelo Fluminense no Maracanã. Tá nesse clube aqui que é tão gigante como o Fluminense e muito feliz e honrado por ter conseguido esse último título que foi muito especial para mim. Fred chegou ao Flu em 2009. Em 2016, passou pelo Atlético Mineiro, voltou para o Cruzeiro, até voltar ao tricolor em 2020. Eu já tinha saído, lógico que eu senti o carinho da nossa torcida quando eu estava aqui, quando eu estava fora. Não consigo acostumar com esse carinho, mas assim, eu acho que por tudo que eu recebo, cara, me sinto na obrigação de tentar fazer como se eu fosse um dos torcedores aí dentro do campo, né? Passar também no vestiário, o nosso time não está naqueles dias, para ir na raça, ir de qualquer jeito. Acho que eu consigo enxergar o tamanho que eles me fizeram, mas eu acho que não sou merecedor de tudo que eles me dão. Então, muito obrigado, torcedor, amo vocês e vou dar a vida até o último minuto. Gratidão também ao técnico Abel Braga, o Abelão. Ele muito reto, muito sincero, sempre olhando no olho, dando a real, cobrando. E quando o bicho pega, ele sempre abraçando a gente. Todo grupo precisa de um líder forte, né? E Abel, esse cara, tem a cara do Fluminense. Fred, se você fosse o repórter, o que você perguntaria para o Fred?
Fred, por você, quando você entra em campo, você joga por quem? Quais são os valores que você carrega quando você entra ali? Por quem você luta por cada bola, por gol, por um título? Quais são os pilares aí da sua carreira? Quais são? Por quem você luta? Então, eu sempre... Primeiro, no meu início, foi por sobrevivência, foi pela minha família, né? Por causa das necessidades, não ter o que comer em casa, dificuldade financeira. Saí de casa com 9 anos de idade. Quando eu fui amadurecendo e vendo a importância de jogar um jogo coletivo, eu coloquei em primeiro lugar Deus, depois a minha família e depois os jogadores que trabalham comigo, assim. São por esses que eu dou a minha vida assim, em campo e luto e entrego tudo. As batalhas do Fred foram um estouro, mas não explodiram tanto como Dinamite. O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com 190 gols, todos pelo Vasco. Fred é o segundo, com 157 gols. Eu tô desesperado aí para fazer meus gols logo no Brasileirão. Eu tô a quantos gols do Dinamite? Fred, só 33 gols a menos que o Roberto Dinamite, tá? Ah, então eu vou parar para não passar o Dinamite, né, cara? Eu sei que ele tá aí no estúdio Dinamite. Cara, pô, mandar um abraço especial, referência pra gente, pra nós jogadores. Você sabe que aqui no Fluminense você tem um carinho muito grande por todo mundo, porque por causa do seu lado humano, né? A pintura de jogada de Roberto Dinamite em cima do Osmar do Botafogo é uma obra de arte em exposição na memória do Fred. Foi dentro da área, ele deu um chapéu e a bola no alto já deu um voleio. Lá foi um golaço. Um dos próximos gols que você com certeza vai fazer em homenagem ao Dinamite. Roberto Dinamite explode a galera vascaína no Maracanã. Bom, então como vai ser o gol? Partiu o Ganso. Tocou na direita pro John Arias. John Arias driblou o lateral. Fred fez um movimento para frente, deu gato e veio para trás. Arias rolou, Fred chapou, golaço. É isso aí, acho que seria um gol perfeito, né? Um gol de chapada característico, dentro da área. Vem pra câmera comemorar e aí vem ele. Amigão. Aí, Roberto, um abraço, meu irmão, tamo junto. Alegria! Recado de artilheiro para artilheiro, né? Que isso. Cara, que legal, né? Isso emociona porque o Fred, não só por ter essa marca excepcional, mas demonstrou e demonstra, somente no dia a dia dele, junto ao Fluminense, junto ao futebol, e principalmente essa troca de carinho, de respeito do ser humano, né? Eu acho que nós, mais do que nunca, nós temos que ser grandes adversários dentro do campo, mas acima dele, o respeito, a admiração. Eu acho que é isso que fica da nossa vida, da nossa trajetória. Eu volto no tempo, a minha geração do Zico, Roberto, e sempre houve um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. Então, ao Fred, o meu muito obrigado, um carinho que eu já sabia, já sentia, não só no jogador, mas no ser humano. Eu acredito, Roger, que ninguém consegue chegar a algum lugar só pelo talento do futebol, mas também pelo talento de ser um ser humano do bem, um cara que olha o seu semelhante, que respeita o seu adversário. Entendeu? Eu acho que essa demonstração do Fred, para mim, está aqui, está no coração e que simboliza a minha geração e a geração de jogadores de futebol. Entendeu? Que veio antes e pavimentou a história pro Fred. Então eu até falando que o Fred... Tá ali uma nova geração, é um duelo de grandes disputas, de grandes artilheiros, mas acima disso, é o carinho, o respeito pelo ser humano. Então, nesse momento, para mim, é algo de muito legal. Mexe com você, né, Dinamite? Mexe comigo e o Fred, para mim, além do jogador, eu torno a dizer, além do jogador, o
ser humano, para mim, ele tem um valor muito grande. Você falou de uma época, e eu acho que o Fred ele representa uma outra geração, mas disso também, de um tipo de ídolo que está meio em extinção, né? Assim, um ídolo com essa identificação com um A gente clube viu a como o quantidade de gols, Fluminense. né, do Roberto. Todos com a camisa do Vasco. O Fred espalhou um pouquinho, né? Mas a maioria deles com a camisa do Fluminense, né? Foram 13 anos, eu acho que disse na reportagem. Então essa identificação é que cada vez fica mais difícil. E por isso que o Fred vai ser guardado, vai ser lembrado durante gerações e gerações aí. Porque é um dos grandes ídolos. E por isso essa identificação toda.